Dando sequência às nossas meditações sobre o Tratado do Amor de Deus de São Francisco de Sales, nós estamos no capítulo 2. O capítulo 2 vai falar sobre a vontade dirige de diversos modos as potências da alma. O pai de família guia sua mulher, seus filhos e seus criados por conselhos e ordens, às quais todos são obrigados a obedecer. Ainda que possam deixar de o fazer, se têm servos e escravos, governa-os pela força, à qual não podem deixar de submeter-se. Os seus cavalos e os seus bois maneja-os com diligência, prendendo-os, pondo-lhes o freio, tocando-lhes a espora, encurralando-os ou soltando-os. Por certo que a vontade governa a faculdade dos movimentos exteriores como a um servo ou a um escravo, a não ser que externamente qualquer coisa a estorve. Nunca deixa de obedecer. Abrimos e fechamos a boca, movemos a língua, as mãos, os pés, os olhos e todas as partes em que a faculdade do movimento se encontra, sem resistência, como nos apraz e segundo a nossa vontade. Mas quanto aos nossos sentidos e à faculdade de nutrir, crescer e desenvolver-nos, não a podemos governar tão facilmente. Antes carecemos de empregar a diligência e a arte. Se chamamos um criado, ele vem. Se lhe dizemos que pare, ele para. Mas não podemos esperar esta obediência de um gavião ou falcão. Quem o quiser obrigar a voltar, tem de oferecer-lhe iscas. Quem o quiser sossegar, tem de lhe cobrir a cabeça. Disse a um criado, vira à esquerda ou à direita, e ele obedece. Mas para fazer virar assim um cavalo, precisamos servir-nos das rédeas. Não podemos ordenar aos nossos olhos que não vejam, nem aos nossos ouvidos que não ouçam, nem às nossas mãos que não toquem, nem ao nosso estômago que não digira, nem ao nosso corpo que não cresça, porque todas estas faculdades são privadas de entendimento e, portanto, incapazes de obedecer. Qual de vós, por muito que pense, pode acrescentar um só côvado à sua estatura? Mateus 6. Raquel queria, mas não podia conceber. Comemos muitas vezes sem nos nutrirmos nem nos desenvolvermos. Quem quiser dominar as suas faculdades tem de ser industrioso. O médico, tratando de uma criança de berço, não se dirige nunca a ela, mas ordena à ama que lhe aplique isto ou aquilo. Às vezes manda que tome este ou aquele alimento, que use de certo medicamento. O efeito deste comunica-se ao leite. O leite alimenta o corpo da criança, e a vontade do médico alcança feliz êxito neste pequenino doente. E a vontade do médico alcança o efeito deste comunica-se ao leite. O leite alimenta o corpo da criança, e a vontade do médico alcança feliz êxito neste pequenino doente, que nem sequer nisso podia pensar. Não é de certo necessário impor leis de abstinência, de sobriedade e de continência ao estômago, à garganta ou ao ventre, mas é preciso ordenar às mãos que não forneçam à boca os alimentos e bebidas,
a não ser nesta ou naquela medida. É preciso tirar ou dar às paixões, mas os objetos e os alimentos que as fortificam, segundo o que a razão exigir. É preciso distrair os olhos, ou fechá-los quando quisermos que não vejam. E com estas diligências os encaminharemos como a vontade o deseja. É assim que nosso Senhor ensina que há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor do reino dos céus, Mateus 19. Isto é, que não são eunucos por impotência natural, mas pelos meios de que a sua vontade se serve para os reter na santa continência. É loucura ordenar a um cavalo que não engorde, que não cresça, que não encoiceie. Se desejais tudo isto, levantai-lhes a manjedoura. Não basta mandá-lo, é preciso refreá-lo duramente para o domar. Sim, a vontade tem poder sobre o entendimento e sobre a memória, porque das muitas coisas que o entendimento pode compreender ou daquelas que a memória pode recordar, a vontade determina aquelas às quais quer que as suas faculdades se apliquem, ou das quais quer que se desviem. É verdade que não pode dirigi-las nem submetê-las tão absolutamente, como faz com as mãos, com os pés ou com a língua, em razão das faculdades sensitivas e especialmente da imaginação, as quais não obedecem pronta e infalivelmente à vontade. Todavia, a vontade agita-as, emprega-as e aplica-as como lhe apraz, se bem que não tão firme e invariavelmente que a fantasia, inconstante e volúvel, não as distraía muitas vezes, desviando-as para outro lado, de forma que, como diz o apóstolo, não faço o bem que quero, mas o mal que detesto. Este é que faço. Romanos 7. Do mesmo modo, somos muitas vezes forçados a lamentar-nos, porque pensamos não no bem que amamos, mas no mal que detestamos. São Francisco explica que há partes em nós que obedecem imediatamente à vontade, como, por exemplo, mover as mãos, andar, falar, abrir os olhos. Se queremos mover o braço, ele se move. Essas faculdades obedecem quase como um servo obedece ao seu senhor. A vontade, ela possui verdadeiro governo sobre o corpo. Já os sentidos, as paixões, a imaginação e muitos movimentos interiores não obedecem imediatamente. Por exemplo, não conseguimos mandar parar um pensamento, não conseguimos simplesmente deixar de sentir tristeza, não conseguimos ordenar ao corpo que não sinta fome, não conseguimos impedir instantaneamente uma distração. Por isso ele diz, essas faculdades precisam ser conduzidas com paciência, com disciplina e esforço. Ele usa aqui a imagem de um cavalo. Não basta dizer ao cavalo para obedecer, é preciso usar as rédeas e treiná-lo. Assim também acontece conosco. As paixões, elas precisam ser educadas. Os sentidos precisam ser guardados. A imaginação precisa ser direcionada. Porque a vontade governa, mas através de meios concretos. E o que isso significa na prática? São Francisco ensina algo que eu acho que é muito profundo. Nós não vencemos nossas desordens apenas querendo. Aqui é necessário evitar ocasiões, disciplinar os hábitos, guardar os olhos, moderar os sentidos, alimentar bons pensamentos, repetir atos bons. Por isso que ele fala, fechar os olhos quando necessário, afastar o que alimenta paixões desordenadas, criar hábitos que fortalecem o bem. E no final, ele cita São Paulo, quando vai dizer, não faço o bem que quero, mas o mal que detesto. Isso só mostra
a divisão interior do homem após o pecado. A inteligência vê o bem, a vontade quer o bem, mas as paixões e a imaginação elas puxam para outro lado. E então nasce o combate espiritual. E a grande lição do texto, eu acho que a principal ideia é esta. A santidade não acontece apenas por sentimentos, mas por uma vontade perseverante que aprende a ordenar toda a vida interior. Ou seja, a vontade ela precisa governar, mas ela também precisa de treino, de vigilância e graça de Deus. Por isso que esse texto, nesse capítulo, ensina que pequenas escolhas formam a alma. Hábitos, eles vão moldar a vontade, aquilo que alimentamos interiormente. Por isso a vida espiritual ela exige disciplina, vigilância, constância, oração, mortificação, direção da imaginação e dos sentidos. Por isso que São Francisco ele quer mostrar que a vontade é como um rei, mas o reino interior é difícil de governar. Algumas partes obedecem rápido, outras precisam ser educadas lentamente. E é exatamente nesse trabalho interior que nasce a virtude e o amor de Deus.